Você acha que a esquerda está paranoica? Que o caso do copo de leite é uma besteira? E que essa preocupação com a extrema-direita vencendo eleições pelo mundo não significa nada? Bom, vamos falar um pouquinho disso hoje aqui no canal, num react aqui de um vídeo do canal do Maurício Ricardo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast, sempre procurando por Não Sei Filosofia. Considere também apoiar o canal, o QR Code está na tela, o link está na descrição, ou também se torne membro aqui no YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube, você tem a opção de se tornar membro para apoiar o canal para que a gente continue fazendo o trabalho, né? Então vamos lá. Esse vídeo do Maurício Ricardo, ele fala um pouco sobre essa questão aí da esquerda, né? Se a esquerda então estaria paranoica ou histérica, enfim, nas coisas que estão acontecendo pelo mundo, e eu achei uma reflexão interessante. Gostaria de saber também a sua opinião sobre isso, né? Vamos assistir junto aqui, eu vou fazer alguns comentários durante o vídeo. Se você é progressista, ou pelo menos de centro, um democrata, uma pessoa equilibrada, e tem se sentido angustiado, ansioso por causa do avanço da extrema-direita e do neonazismo no mundo, você não está sozinho e nem está vendo coisa onde não tem. O cenário é ameaçador e a angústia se justifica porque muitas vezes nem quem está embarcando nesse movimento tem consciência disso. Pois é, né? Faz sentido. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, eu ficaria muito honrado se você se inscrevesse nesse canal, já deixasse aí um joinha ou um não gostei e comentasse, porque o seu comentário soma muito ao debate sempre. O que me inspirou a gravar esse vídeo foi um artigo do Jamil Chad, que é correspondente do UOL na Europa, mostrando como muitos escritores e pensadores franceses estão arrasados, perdidos, frustrados com a ascensão da extrema-direita por lá. Eles estão tendo eleições parlamentares e as pesquisas indicam vitória expressiva dos extremistas de direita. Eu vou deixar o link da matéria no post fixado. Bom, se inscrevam lá no canal do Maurício Ricardo. Enfim, essa questão aí das eleições francesas é uma realidade. A gente viu aí nos últimos dias até que o Macron fez lá, dissolveu o parlamento francês para talvez tentar fazer um jogo político, né? Mas pelo que a gente está vendo não deu certo. Realmente a direita lá, a gente pode chamar de extrema direita, principalmente o partido da Le Pen, teve grande maioria. Agora está uma discussão, né? Vamos ver como vai ser os próximos dias, porque lá não é tão simples, né? Tem a questão do Congresso, que o primeiro-ministro tem que formar maioria, enfim, várias coisas acontecendo. Vamos ver no que isso vai dar. Mas eu vou ler para vocês uma frase do texto que me chamou muito a atenção. O escritor Hervé Letellier confirma a existência do sentimento, essa ansiedade da qual eu estou falando. Olha que frase forte. O que tínhamos até hoje era a extrema-direita imposta pelos nazistas na França. Agora é pela urna. É isso. Aqui eu não tenho como ignorar uma coisa que muita gente que flerta com a extrema-direita vem aqui me acusar de fazer, e é uma acusação que eles fazem para todo mundo que tenta denunciar os perigos desse movimento. Eu estou falando de frases do tipo: para a esquerda hoje em dia, todo mundo de direita é de extrema direita. Isso também eu escuto muito quando a gente fala sobre aí o que a gente enxerga de arriscado nessas ideologias, né? Mas isso acende um alerta. A gente estuda a história e vê como a história acontece. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Isso quando não chamam a esquerda ou progressista de extrema esquerda, porque a máxima chame-os do que somos é uma verdade dos nossos tempos. Eu fico me sentindo um francês ansioso, até porque eu nunca me vi e me descrevi exatamente como alguém de esquerda. Eu sempre me vi no centro antes disso tudo começar. Sempre achei que Buda estava certo quando ele indicava o caminho do meio. Mas o fato é que a direita vem se radicalizando no Ocidente, sim. E qualquer pessoa que não seja retrógrada, ou racista, ou homofóbica, vai ficar à esquerda deles. Fazer o quê? Esse é um ponto interessante, né? Eu, por exemplo, eu nunca tinha votado no Lula na vida, e eu declarei meu voto oficialmente aí nas últimas eleições. E muitas pessoas entendem que, mas é porque você é de esquerda, ou porque você é de extrema esquerda, esquerda radical, enfim. E na realidade, o que eu vejo muito é, eu como gay, por exemplo, e que já passei por diversas situações aí na vida, via como algumas falas do Bolsonaro como extremamente
como que eu posso dizer, não só retrógradas no sentido de reacionárias, mas também de ataque direto, né? Ele falar, por exemplo, que ele preferiria que o filho dele morresse num acidente do que ser gay, ou que a pessoa se torna gay por falta de apanhar em casa. São coisas inconcebíveis para mim. E veja, eu tenho pessoas que eu conheço, amigos, familiares que votaram nele, mas no meu caso é algo quase inconcebível, né? Você estar desse lado. Então, de uma certa forma, a gente acaba sendo empurrado para o que seria a esquerda, porque a gente não quer um cara que tenha essa ideologia extremada, radicalizada, como acontece muito desses casos aí, né? Esse é o grande drama dos nossos tempos. E o que permite que isso aconteça é o fato de que a gente só pode entender os nossos tempos fazendo comparações e analogias com outros períodos da história. E é aí que o bicho pega, porque a história até se repete, sim, eu digo isso sempre aqui, mas nunca exatamente da mesma maneira. O discurso do Trump em relação aos imigrantes, aliás, discurso e prática, a política anti-imigração ilegal dos republicanos tem feito coisas horríveis nos Estados Unidos. Já trancaram crianças em jaulas separadas dos pais, meteram gás lacrimogênio num grupo de homens, mulheres e crianças que tentavam entrar nos Estados Unidos fugindo da violência na América Central, uma total desumanização dos latinos. Todos eles, né, os trumpistas pró-vida, contra qualquer tipo de aborto, mas jogam gás lacrimogênio e botam para correr como se fossem baratas, crianças de fralda pedindo asilo. Essa é a verdade. Então, é muito fácil. Esse é um ponto aqui interessante, né? Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto eu também vejo um pouco na Europa. Nos Estados Unidos talvez seja um pouco mais forte, né? Diversos brasileiros, inclusive, que vivem nos Estados Unidos apoiando o Trump, apoiando suas políticas. Eu vejo alguns canais, às vezes, no YouTube de muitos brasileiros que vivem lá, e eu diria que a maioria é de direita e é trumpista, bolsonarista, enfim. E o que eu acho mais estranho, talvez irônico, é que se o Trump colocasse em prática tudo o que ele pensa, né? A gente sabe que mesmo quando ele foi presidente muita coisa ele não pôde fazer, mas ele já fez muita coisa contra os imigrantes, esses brasileiros não estariam lá. Ou a outra ironia que eu vejo em Portugal, por exemplo, que brasileiros defendendo o partido lá do Chega, né? Que é um partido de extrema direita, que defende basicamente que brasileiro não deveria estar em Portugal. Então, assim, é um anacronismo, é uma coisa aí muito que não faz o menor sentido, mas que as pessoas acabam levando isso por um sentimento. É uma ideologia, quase como uma religião. Ela não consegue, isso que ele fala do exemplo do aborto versus a criança, tipo assim, a pessoa defende a vida como um princípio, mas não consegue ver que se dependesse do Trump, ou até o Biden também, ele faz isso, né? Não tem, vamos dizer assim, bonzinho ali nessa história, mas enfim, se dependesse deles, as crianças ali morreriam de fome, né? Inclusive o Trump já deu ideia de criar campo de concentração para imigrante ilegal. É uma coisa assim muito absurda, e tem gente que apoia a vida, mas ao mesmo tempo a vida parece que ela tem classes, né? E a gente já ouviu quem que fazia isso no passado, né? Vamos ver aqui, essa conversa vai por esse caminho, enfim, pra gente entender melhor. Fácil para quem tá do lado de fora, eu, por exemplo, olhar para aquilo e pensar: o país está assim por causa de imigrante ilegal, o inimigo que precisa ser expulso, América para os americanos, Deus, pátria, família. Já ouvi esse discurso, já sei como isso termina. Mas se você externar esse pensamento, dando nome aos bois, se você disser: gente, foi assim que começou a perseguição nazista aos judeus, vem logo alguém que se considera de direita, não extremista, e se ofende, porque ele acha a comparação com o Hitler aviltante, ofensiva, e vai dizer que não tem nada a ver. Esse é o ponto. Aqui é um ponto bem interessante isso que ele está falando da história. A gente sabe que os movimentos fascistas, e o nazismo é um desses movimentos, né, principalmente os de extrema-direita, eles tinham essa característica do inimigo em comum, né? Então, no caso do fascismo, ali, do nazismo, principalmente a questão dos judeus, mas também entrava nisso aí os comunistas, ciganos, gays, enfim, uma série de coisas. E essa história de colocar a culpa no imigrante para os problemas que você sofre é uma característica fascista. Então, quando você chega e fala que você simplesmente chegar e falar que tem, enfim, alguns casos que talvez eu comente daqui a pouco, até no Brasil, mas falar que tudo é culpa de um imigrante, ou tudo é culpa dos comunistas, ou enfim, escolher um grupo para colocar a culpa é uma característica primordial aí do que é um movimento que lá na frente
vai fazer o que fez Hitler. Então quando a gente faz esse paralelo, ele é um paralelo que já existiu na história. Não é algo inventado da cabeça ou simplesmente para demonizar uma ideologia, né? Ponto que eu estou tentando e espero que eu vá conseguir externalizar. Realmente não tem nada a ver, são momentos e personagens distintos da história. As justificativas são diferentes, as razões são outras, o inimigo é outro. O problema é que, lá atrás, quando os alemães foram complacentes, mais que isso, quando os alemães apoiaram fervorosamente o nazismo, eles se julgavam repletos de razão. Esse é um ponto interessante também, né? Muita gente se pergunta como que os alemães apoiaram aquele negócio absurdo. Como que isso, do nada, vamos dizer assim, as pessoas apoiavam aquela coisa, né? Fica uma pergunta, por que as pessoas apoiaram? O que me traz a uma polêmica, entre muitas, do Jordan Peterson, que é o pensador queridinho da direita, da extrema-direita, que veio palestrar no Brasil a convite do Brasil Paralelo. Ele diz que todo mundo tem um Hitler reprimido dentro de si, o que explicaria por que o nazismo se espalhou por toda a Alemanha. Houve muita reação a essa e a outras falas dele sobre o tema, porque entre a ascensão do Hitler ao poder e o Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, houve uma progressão lógica, alimentada por uma máquina de propaganda muito forte e muito eficiente, que ia dando ao povo alemão a impressão de que a cada ato de violência, naquela escalada, algo melhorava e tudo fazia sentido. Esse é o ponto, né? Essa coisa aí, mas todo mundo tem um pequeno Hitler dentro de você. Não faz o menor sentido isso. O que aconteceu na realidade foi que paulatinamente as medidas iam sendo implementadas, as pequenas ações ainda radicais iam sendo implementadas e existia uma melhora ao mesmo tempo, né, na economia, enfim, na sociedade, e aquilo era vendido como, estamos fazendo para o bem de todos. E o povo aceitava aquilo. E não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Tipo assim, vamos criar campos de concentração e todo mundo apoiou. Mas aos poucos as pessoas começaram a apoiar e ninguém percebia o que estava acontecendo como um todo. Quando perceberam, já era tarde demais. Então, quando alguém lá nos Estados Unidos ou aqui ouve uma fala do Trump e diz isso parece nazismo, os apoiadores correm para dizer absurdo, Hitler matou 6 milhões de pessoas, não tem como comparar. Mas a gente não está falando do Hitler que matou 6 milhões de judeus, do Hitler de 1945, que depois se matou no bunker, com Berlim tomada e a guerra perdida. A gente está falando do Hitler em início de carreira, indo muito bem na economia, convencendo os alemães de que a vida deles está ruim por causa dos judeus. Exatamente. O paralelo que eu faço é, quando eu falava, por exemplo, dos riscos de Bolsonaro ser reeleito e das ações extremadas que ele estava tomando, desde ações pequenas, mas que você observava, comprar os militares, influenciar a polícia militar, comprar o Congresso, radicalizar os apoiadores, então fazer com que os apoiadores cada vez mais odiassem os outros, a ponto de, se você falar que é comunista, a pessoa simplesmente deixa de falar com você, te bloqueia, te xinga, às vezes dentro da família não existe briga. Muita gente dizia que isso é exagero, mas é justamente a gente olhar a história e a gente perceber como que isso já aconteceu e que o final não foi bom. O Trump, só esse ano, já disse que os imigrantes envenenam o sangue dos Estados Unidos, o que é eugenia, papo de nazista, e sugeriu que o presidente do UFC, o Dana White, aquela liga de luta, criasse uma liga só para migrantes estrangeiros que vivem nos Estados Unidos para colocar para lutar contra os nativos. É o começo que leva ao fim catastrófico. Isso é discurso de ódio normalizado. Isso é racismo e xenofobia. E o cara deve se eleger de novo presidente dos Estados Unidos. E você talvez pense, mas isso não acontece no Brasil. Quantas e quantas vezes eu vejo gente menosprezando o Nordeste, dizendo que o povo de lá não teve educação, que tem que ir baixo ou sei lá o que, simplesmente menosprezando no sentido de que é um preconceito, talvez por Bolsonaro não ter ganho ou sei lá por quê, que é uma pura xenofobia, é de certa forma racismo em alguns casos. Ou então, quando os bolsonaristas evangélicos vão lá e invadem um terreiro, aviltam a religião do outro, ou mesmo quando tentam impor a religião dele como lei. A gente viu recentemente aí um caso no Congresso
de como que a questão do aborto foi tratada. Em vez de tratar pelos médicos, era tratado como algo religioso, né? Um pastor dizendo, não, eu estou com Deus, estou certo, sendo que na verdade ele estava impondo a religião dele. Se você pesquisar lá o fascismo de Mussolini, você vai ver a ligação deles com Deus, né? O governo se achava Deus, os políticos se achavam ali de uma forma espiritual melhores para implementar aquilo que eles achavam que era melhor para a população. Enfim. Como bem disse o Museu de Auschwitz, né, o famigerado campo de concentração nazista, quando olhamos para Auschwitz, vemos o fim do processo. Então eu entendo os franceses estarem ansiosos, e eu estou ansioso também aqui no Brasil. Eu também. Você deve ter acompanhado o cancelamento, ontem ou anteontem, do produtor de conteúdo infantil Ronaldo Souza, o Gato Galáctico. Todo o campo da direita está defendendo ele, chamando a esquerda de paranoica, dizendo que os ataques são orquestrados porque ele virou cristão de direita e chamou o Felipe Neto de Lúcifer. Mas juntaram lá uma série de diferentes motivos para dizer que ele poderia ter se alinhado aos supremacistas brancos. Nenhuma das postagens do Ronaldo é explícita, nem mesmo dá para afirmar que foram propositais, mas ele fez postagens essa semana, bebendo leite, foi assistir o Jordan Peterson e tirou o retrato na porta, segurou o exame de gravidez da mulher, essa eu achei pesado, fazendo aquele ok assim, que também é símbolo de supremacista branco, né? E ainda escreveu Salvador da raça, o filhinho dele vai chegar. Não sei o que ele quis dizer com isso. Pois é, esse é um tema importante. A gente já tratou, aliás, esse tema aqui no canal. Eu fiz um episódio de Dog Whistle explicando como que a questão do apito de cachorro funciona, que geralmente é utilizada mais recentemente para atrair extremistas, supremacistas brancos e neonazistas. E esse caso é muito emblemático, né? Porque isso existe, isso está acontecendo. Não sei se foi a intenção dele ou não, do Gato Galáctico, fazer isso, mas isso gerou um apito de cachorro. Vou colocar na tela um exemplo aí. No Twitter, diversas contas que apoiam Hitler abertamente. E sim, isso existe. Desde que Elon Musk assumiu aí o Twitter, não existe mais moderação. Muitos crimes acontecem lá abertamente. Enfim, muitas contas dessas estavam republicando essas falas dele e de outras pessoas que estavam apoiando. E ao mesmo tempo você vê lá gente defendendo Hitler. Um negócio absurdo, contas em português, contas em inglês, enfim, de todo tipo. E o apito de cachorro funcionou. Enfim, eu vou deixar o link do episódio aí no card. Se você quiser assistir, clica ali na tela ou na descrição, ele vai estar lá. Esse episódio especial sobre Dog Whistle, né? Vamos continuar. Mas tá, vai que a gente tá paranoico mesmo. Eu vou deixar link pra matéria sobre o caso do Ronaldo pra você ler também. Vai que é tudo uma grande coincidência. Se for, a gente não tem motivo pra estar paranoico? A gente não teve um secretário de cultura do governo Bolsonaro imitando abertamente, tanto na estética quanto em trechos inteiros do discurso, o ministro da propaganda nazista, o Goebbels? Isso aconteceu, e aconteceu há poucos anos no Brasil. Esse é um ponto muito importante, né? Quem não se lembra disso, eu vou colocar na tela aí um comparativo de que foi feito na época, e basicamente o ministro ele imitou todo o discurso, vamos dizer assim, tanto nas palavras, na forma de se comportar no cenário, e ele até colocou uma música do compositor alemão Wagner, que é um compositor que foi considerado um símbolo do regime nazista, né, porque ele é considerado ali inteligente, enfim, um monte de coisa, e ele usou toda essa sistemática copiando, né, tanto que ele caiu do cargo, mas enfim, copiando essa lógica da propaganda nazista, abertamente, um ministro de Estado do governo Bolsonaro. E as pessoas olhavam para isso, não, mas isso é um exagero. O que dizer, né? Então a gente pode até estar ansioso demais e vendo coisa onde não tem, mas não é de graça. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike seu comentário, que é sempre muito importante. Tenha um ótimo fim de semana, lute pela democracia. Bom, é isso. Eu compartilho do sentimento dele, às vezes também sinto essa ansiedade, não por paranoia, mas porque a gente estuda a história, a gente sabe como que as coisas acontecem. Então quando a gente vê esse passo a passo, esse extremismo sendo incentivado, as pessoas deixam de conversar umas com as outras por causa de um político. Para mim isso claramente é uma estratégia. Enfim, me diga o que você acha desse tema, coloque nos comentários a sua opinião, é muito importante, eu sempre vou estar interagindo com quem comenta
respondendo perguntas, enfim. E como eu já disse, eu vou gravar um vídeo falando de alguns comentários para a gente poder interagir mais. Enfim, se inscreva no nosso canal, deixe o like. Muito obrigado por